Varginha, 20 de janeiro de 1996. Este poderia ser um dia comum como qualquer outro, nessa calma cidade do sul de Minas Gerais. Só que uma história contada por 3 meninas mudou tudo. Liliane, Valquíria e Kátia disseram ter visto um ser esquisito, baixinho, de olhos vermelhos, que não parecia com nenhum animal que elas já tinham visto antes, muito menos com um ser humano. Do dia para a noite, várias pessoas começaram a falar sobre o ET de Varginha. A partir daí, surgiram diversos relatos sobre criaturas estranhas, objetos voadores não identificados, operações militares e mortes misteriosas. Esse caso foi divulgado em publicações ufológicas pelo mundo todo e durante mais de 2 décadas muitas dúvidas ficaram sem resposta. Mas de uma coisa sabemos: essa história aterrorizou e despertou a curiosidade em muita gente. Por isso, hoje, queremos saber o que aconteceu 20 anos após o aparecimento do ET de Varginha. Seja bem-vindo ao Fatos Responde. Esse famoso caso da aparição de seres extraterrestres em Varginha completa 21 anos no dia 20 de janeiro. E essa história tem ingredientes que deixam qualquer teoria da conspiração no chinelo. A estranha movimentação repentina de caminhões do exército, OVNIs que soltavam fumaça branca, testemunhas que não podiam contar suas versões da história, um doente mental sujo de lama e até um casal de anões. A cidade mudou completamente após esse ocorrido e os rastros dessa história se espalharam por todo o canto de Varginha. Uma imensa caixa d'água em forma de disco voador se tornou um grande ícone no centro da cidade e agora o Memorial do ET será inaugurado com uma verba de R$ 1,5 milhão pelo Ministério do Turismo. Este caso trouxe maior movimentação para a cidade e a prefeitura pretende receber ainda mais turistas. Só que nem todo mundo ficou feliz com essa história. Em janeiro de 1996, as irmãs Liliane e Valquíria Silva e a amiga Kátia Xavier, que ainda eram adolescentes nessa época, revelaram ter visto uma criatura estranha que parecia estar machucada, de pele marrom e cabeça grande em um terreno baldio no Jardim Anderê. Mas o que realmente chamou a atenção delas foram os olhos grandes e avermelhados da criatura. Logo depois, o tempo fechou e caiu uma forte chuva. Hoje, as 3 ainda moram em Varginha e nenhuma delas gosta de falar sobre esse assunto, pois reclamam que ainda ocorrem diversas zombarias dos incrédulos e assédio dos fanáticos. Esse caso ganhou ainda mais repercussão com a morte do policial militar Marco Eli Xerezi, cerca de 3 semanas após a aparição dos extraterrestres. Esse homem morreu no hospital após uma infecção bacteriana e pneumonia. Para o ufólogo e pesquisador Marco Antônio Petit, um dos principais investigadores desse caso, a causa da morte deste policial foi por ter tocado na criatura extraterrestre. Poucos dias depois, novas testemunhas começaram a aparecer, como o casal de agricultores Eurico e Oralina de Freitas, que afirmou ter visto um objeto voador com a aparência de um charuto passar sobre a fazenda deles, soltando muita fumaça branca, e o piloto de um avião ultraleve, Carlos de Souza, que também fez essa mesma descrição quando passou pela região no dia 13 de janeiro daquele ano. Em 2010, a surpresa que ninguém esperava: foi divulgado um inquérito policial militar, concluído em 1997, que afirmou ter investigado a suposta aparição e a participação de militares da Escola de Sargentos das Armas, da cidade de Três Corações. Este documento sugere que as meninas que relataram terem visto um extraterrestre, na verdade, viram um doente mental, que teria o costume de ficar agachado e estava encharcado de lama por causa da chuva. E depois, um oficial afirmou que toda a movimentação militar em Varginha foi para socorrer um casal de anões durante o temporal. Você acredita nisso? O pesquisador Marco Antônio Petit afirmou que possui a gravação de diversos depoimentos em vídeo dos militares brasileiros que estavam envolvidos na operação do caso Varginha.
Apesar deles terem confirmado que aquela movimentação era para a captura de seres extraterrestres e que houve a queda de uma espaçonave, o Exército sempre negou, em notas oficiais, qualquer ocorrência desse tipo em Varginha. Da mesma forma, os médicos supostamente envolvidos e os policiais e bombeiros da cidade também negavam. O caso Varginha, mesmo após 2 décadas, ainda continua um grande mistério. O advogado Ubirajara Rodrigues, que tomou frente das primeiras investigações do grupo de ufólogos e que defendia a aparição dos seres extraterrestres, hoje não fala mais sobre o assunto, após admitir a falta de provas da passagem de alienígenas na cidade. Marco Antônio afirmou que até hoje não existe na história da ufologia um caso tão bem documentado e com depoimentos de tantas testemunhas. Diversas pessoas afirmaram terem visto os ETs e muitas participaram de alguma forma da captura, do recolhimento de destroços da espaçonave ou do processo de acobertamento do caso. O pesquisador disse que ainda estamos longe de concluir e de revelar o que realmente ocorreu em janeiro de 1996. Mas já houve um avanço promissor e aqueles que insistem em defender este caso ainda buscam tentar furar o esquema de acobertamento do Exército e de várias autoridades brasileiras. Essa história tem 21 anos e ainda possui muitos detalhes intrigantes. Será que tentaram acobertar a verdade? Ficou curioso para saber mais sobre o caso do ET de Varginha? Gostaria de mais um vídeo detalhado sobre o assunto? Deixe aqui seu comentário e até o próximo Fatos Responde. Um abraço do amigo Boco. Até lá.